a palavra. Bom, Pai do Senhor para todos. Amém, Senhor. Uma alegria estar aqui, né? Não vou dizer para participar da pelada, né? Mas para trazer aqui uma porção da palavra de Deus, né? Esse foi o convite, né, do presbítero Paulo César. E é muito importante para nós, né? Todos nós que estamos aqui, que tememos a Deus, é fundamental a gente ser nutrido, né? E essa é uma oportunidade de Deus para nós aqui, para uma pequena reflexão da palavra de Deus, né? Eu queria ler um texto da palavra de Deus que está em João, capítulo de número 14. Todos nós, acredito, né, que todos nós conhecemos, que é um texto que nos fala sobre o retorno de Jesus, sobre a vinda do Senhor. Nós sabemos, obviamente, e sabemos porque a Bíblia diz de que Cristo veio ao mundo, né, há mais de 2000 anos atrás. Ele se encarnou, se humanou, né, e esteve, né, em Jerusalém lá, enfim, um período de 33 anos aproximadamente, morreu na cruz, né, como todos nós sabemos, ressuscitou ao terceiro dia e depois foi assunto ao céu. Mas ele deixou uma promessa do seu retorno, de uma volta para vir buscar os seus escolhidos, né, ou a sua igreja, né. Quando fala igreja aqui, fala dos salvos, né? E isso é muito importante para nós, para a nossa reflexão nessa tarde. João 14 diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus e crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. E se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. E disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim, né? Esse texto, entre tantos textos da Bíblia Sagrada, vai falar para nós sobre esse retorno de Jesus, né? O contexto aqui desta fala de Jesus, né? Quando Jesus ali estava falando sobre a sua morte, né? Sobre o momento que haveria de chegar, né? Que seria não somente a entrega dele por Judas Iscariotes, que é muito falado ali no capítulo 13, mas também da sua morte, da sua ressurreição. E por essa razão os discípulos ficaram perplexos, ficaram tristes, talvez confusos, né? E Jesus vai falar para os discípulos exatamente para tirar essa dúvida ou essa turbação, né, do coração deles. E ele vai dizer exatamente isso: não se turbe o vosso coração, crede em Deus e crede também em mim. Diante de um momento de dúvida, de perplexidade, né, isso serve para nós, todos nós que estamos aqui, né, nós sempre precisamos depositar a nossa fé, a nossa confiança, a nossa crença em Deus, né, diante de qualquer adversidade, de qualquer temor, né, que porventura nos acometa na vida, e diante daquilo que acontece hoje no mundo todo, que são os sinais que apontam para o retorno de Jesus Cristo, né, nós precisamos não ficar desesperados e nem temerosos, mas pelo contrário, colocar a nossa fé em Jesus, nossa fé em Deus, porque esta fé, né, é a segurança, é a certeza que nós temos nele, de que se neste momento Cristo vier agora, neste momento, arrebatar a sua igreja, se o Cristo ressuscitado rasgar os céus neste momento, nós temos a convicção e a certeza de que em Cristo nós estaremos, né, com o Senhor na eternidade para todo sempre. Jesus disse também: na casa de meu pai há muitas moradas, e se não fosse assim eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Isso aqui é importante para nós, a maioria aqui, né, vamos dizer todos, né? Todos aqui são muito jovens, né? E muitos de vocês aqui conhecem o Evangelho, muitos de vocês aqui conhecem a palavra de Deus, né? Está aqui o pastor Marcos, o presbítero Paulo César, e nós sabemos
que há um lugar reservado para o salvo na eternidade. Há um lugar preparado para a igreja, para o povo de Deus, né? Essa promessa, ela não é uma promessa religiosa. Essa promessa é uma promessa do próprio Cristo, né? Porque eu vou, na casa de meu pai há muitas moradas, e eu vou preparar um lugar, uma morada. Se é na casa do pai, é no céu, no terceiro céu que a Bíblia diz, onde é a morada do Altíssimo, né? Lá na eternidade, no céu. E este lugar, esta habitação que Cristo fora preparar, ele fora preparar para nós na eternidade. Porque todos nós sabemos aqui que tanto o homem que é crente e o homem que não é crente, depois da sua morte ou com a vinda do Senhor, duas eternidades o aguarda, né? Uma primeira eternidade é a eternidade sem Deus, no inferno, né? Que o homem, mesmo morrendo na sua iniquidade, ele será ressuscitado e depois será jogado no inferno e passará ali eternamente num tormento. Mas existe, e obviamente que esse tipo de eternidade não nos interessa, claro, porque o que nos interessa é a eternidade, ou o nosso lugar na eternidade, proposta por Jesus. Na casa de meu pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu vos teria dito, pois eu vou, Jesus está dizendo, depois que eu ressuscitar, eu vou subir, o Espírito Santo vai descer, e eu vou preparar um lugar para vocês aonde? Lá onde o meu pai mora, na eternidade, junto de Deus. E quando eu for e vos preparar lugar, o que Jesus disse? É uma promessa, tá? É uma promessa. Eu voltarei, né? Eu virei e vos levarei, né? Isso fala do arrebatamento, onde Cristo virá buscar a sua igreja. E vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. E aonde Jesus está hoje? Jesus está no céu, sentado à direita de Deus, num trono de glória, né? E Jesus tem esse interesse, né? Jesus tem como propósito a sua morte, o seu sofrimento, a sua morte, a sua ressurreição, tem como propósito central a salvação da alma do homem, né? E é por isso que, e eu louvo a Deus por isso, que aqui, né, nesse momento de recreação, de futebol aqui, onde vocês aí, né, vão estar aqui brincando, achei extraordinário ter esse pequeno espaço de 5 minutos, 10 minutos, não sei, 15 minutos, para vocês ouvirem uma reflexão da palavra de Deus. Por quê? Porque as nossas decisões hoje, elas podem e vão refletir na nossa eternidade. E a pergunta que fica para nós aqui é o seguinte: será que quando Jesus voltar, será que quando o Senhor vir buscar a igreja no arrebatamento, será que eu vou subir com Jesus, como ele prometeu, e quando eu for vos preparar lugar, eu virei outra vez e vos levarei? Será que quando Cristo voltar, nós seremos levados por ele ou seremos deixados por ele? Isso é uma pergunta para gerar reflexões em todos nós, inclusive em mim, todos nós aqui, né? Por quê? Porque a nossa decisão ao lado de Cristo, ao lado da palavra de Deus, ser povo de Deus, ser igreja de Cristo, é essencial, porque o nosso estado hoje determina a nossa eternidade. Se eu estou com Deus, a minha eternidade está segura em Cristo, ao lado de Deus. Se eu estou sem Deus, a minha eternidade já está reservada, caso Jesus não me salve. Mas se eu decidir não aceitar a Cristo e viver uma vida ímpia, uma vida de pecado, o que que me aguarda? Uma eternidade sem Deus, a perdição eterna. E Jesus disse, e alguém disse para ele: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como conheceis, e como podemos saber o caminho? E disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Falando, né, aqui essas palavras de maneira muito simples, a gente vai chegar a seguinte conclusão: se o céu está reservado para os salvos, para os santos de Deus, para a igreja, né, e aqui eu não estou falando de uma denominação religiosa, estou falando da igreja. A igreja é o grupo de salvos.
Se a eternidade ao lado de Deus, ela está reservada para os salvos, e esse chamado de Deus, esse grito de Deus, né? O Cristo que conclama nas suas escrituras, usando os apóstolos, usando os profetas, enfim, toda a escritura sagrada, que aponta para o Cristo, para o seu sofrimento, para a sua obra redentora na cruz e também a sua ressurreição e a obra redentora no que vai culminar, né, na glorificação dos salvos. Qual o caminho que eu devo então trilhar? Por onde eu devo entrar? Jesus disse aqui, Ele é o caminho. Por isso, rapaziada aqui, se você ainda não recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, olha, entre por Jesus. Jesus é o caminho. Ele mesmo diz, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Cristo é a porta, Cristo é o caminho. Às vezes a gente ouve muitas pessoas falar assim, todo mundo tem Deus, porque Deus é um só. Eu também sou filho de Deus, né? Mas, na realidade, pela Bíblia, só é filho de Deus, só tem acesso a Deus por intermédio de Jesus, porque Cristo é a porta, porque Cristo é o caminho. E não é só um caminho que você vai pisar nele e você tem acesso ao Pai. Não, caminho fala de um caminhar, né? De um andar. E isso é muito importante. Enquanto nós estivermos aqui nessa terra, né? Enquanto nós estivermos aqui vivos sobre este planeta, nós temos que andar em Cristo. Nós temos que viver em Cristo. Nós temos que ter Cristo no coração, Cristo nas nossas atitudes, Cristo na nossa vida cristã, Cristo no nosso ministério, Cristo no nosso proceder, Cristo nas nossas palavras. É viver uma vida, é caminhar, é conduzir a nossa vida na pessoa bendita de Cristo. E quando nós fazemos isso, e se nós de fato fizermos isso, andando em Cristo, porque Ele é o caminho, sabe o que Ele vai fazer? Com essa nossa atitude em Cristo, nesse caminho, Ele vai nos revelar o Pai. Ele vai nos conduzir ao Pai. E a partir de Cristo, então nós seremos feitos filhos de Deus. E quando Jesus Cristo vier buscar a sua igreja, não tenha dúvidas do que eu vou dizer aqui, Ele virá buscar os seus filhos. Ele não vai vir buscar o religioso, Ele não vai vir buscar a religiosa, Ele não vai vir buscar o bonzinho, a pessoa que apenas pratica boas obras. Ele vai vir buscar os seus filhos, todos aqueles que em Cristo foram até a presença de Deus e se tornaram filhos de Deus. Amém? E que Deus abençoe vocês em nome de Jesus e que essa palavra fique no nosso coração, gravada no nosso coração, e que nós jamais percamos de vista. A gente pode trabalhar, pode jogar bola, pode se exercitar, pode, enfim, viajar, estudar, trabalhar, de tudo, pode fazer tudo nessa vida. Jamais perdendo de vista Cristo. Jamais saindo desse caminho, construindo a vida, vivendo a vida, fazendo as coisas que são pertinentes para nós nesse mundo. Mas jamais sair do caminho chamado Jesus. E fazer tudo isso em Cristo. E se a gente fizer tudo isso em Cristo, quando Cristo vier buscar a sua igreja no arrebatamento, olha, todos nós aqui seremos sacados, né, deste mundo e estaremos para sempre com o Senhor e viveremos para sempre com Ele, corpo glorificado como o corpo de Jesus Cristo. E lá nós veremos não somente o Pai, o Filho e o Espírito Santo, mas veremos também todos os santos de Deus, né? Os santos do Antigo Testamento, os santos do Novo Testamento, e nós vamos ver também todos aqueles irmãos e irmãs, pastores, obreiros, obreiras, que morreram em Cristo, né? Talvez os nossos pais, nossos avós, nossos tios, nossos irmãos, que morreram em Cristo e que estão aguardando ali o soar da trombeta para ressuscitar, e nós estaremos para sempre com essas pessoas e principalmente com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Amém? Que Deus abençoe a todos nós, em nome de Jesus.